Graças a Deus, irmãos. Uma boa noite a todos que estão assistindo ao culto neste momento. Quero deixar a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio 31, o versículo 8, que diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem se desanime. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias de nossas vidas e que a gente possa a cada dia nos derramar perante o Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso.
graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, sejam com todos nesta noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos no templo para realizar esse culto, e aos irmãos e irmãs que estão nas suas casas, que possam nos acompanhar, que possam ouvir os louvores e ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Nós iremos ler texto bíblico que se encontra no Salmos 46. Você abra a sua Bíblia aí na sua casa, nós iremos ler Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes tremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, o reino se abala. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Iremos orar nesta noite. Vou pedir a nossa irmã Emily que possa orar ao Senhor, rogando as suas bênçãos, suas misericórdias para toda a nossa igreja e para todo o seu povo. Graças a Deus, irmãos, oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais uma noite, Senhor Jesus, que tu nos concedeu. Te agradeço por cada vida, cada família que está aqui representada. Te peço também, Senhor Jesus, por cada irmão que está nos assistindo agora, que possa estar abençoando e derramando tuas ricas bênçãos na vida deles. Te peço também, Senhor Jesus, por essa nação, por cada enfermo, Pai, que tu possa estar entrando nos hospitais, nas casas, com tua bênção, tua saúde, com cura, que cada um deles possa ser curado conforme a tua vontade. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite nós iremos ouvir mais louvor, e o Ministério Primeira Essência vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Nós queremos agradecer aos aniversariantes dessa semana. Nós vamos estar orando por todos os nossos amados irmãos e irmãs que alcançaram mais uma idade nova. E nesta semana tivemos duas crianças. A nossa irmã Heloísa Monte e o nosso irmão Isaac Bezerra dos Santos. Também tivemos a nossa irmã Fátima Barbosa. E também hoje estamos agradecendo a Deus também pela vida de uma outra criança, que é Teodoro Dantas Silva, que é o filho da nossa irmã Josicleide e do nosso irmão Gilson Dantas. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um desses amados irmãos e irmãs aniversariantes. Que Deus continue derramando a sua bênção sobre as suas vidas. Mas também nessa noite nós vamos estar orando por aqueles que estão enfermos. Vamos interceder ao Senhor por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão aflitos. Que o Senhor Jesus possa estar acalmando os nossos corações, a fim de que nós possamos descansar no Senhor. Como disse o Salmo 46, a leitura que nós fizemos: aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Ele é o nosso refúgio
Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor nosso Deus, nesta noite, ó Pai, mais uma vez nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de poder Te adorar e glorificar o Teu nome. Mesmo não podendo, ó Deus, estar com todos os irmãos no Teu templo, mas aqui, ó Deus, nós podemos transmitir este culto, ó Deus, e sabemos que aqueles que estão nas suas casas estão acompanhando, estão participando, ó Deus, também com a sua família, louvando e glorificando Teu nome. Senhor meu Deus, eu quero nesta noite Te rogar e Te agradecer por todos os aniversariantes desta semana, pela vida das crianças, de Heloísa, do Isaac, de Teodoro, meu Deus, pela vida da nossa irmã Fátima Barbosa. Que o Senhor continue derramando as suas ricas bênçãos sobre a vida de todos eles, ó Pai. Senhor, também eu quero nesta noite Te suplicar em favor daqueles que estão passando por dificuldades na sua vida. Pai, Tu sabes que esses momentos que estamos vivendo no Brasil e no mundo têm sido tão difíceis, Senhor. Quantas pessoas que perderam seus empregos, quantas pessoas estão impossibilitadas de abrir o seu comércio, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu Te rogo em nome de Jesus, que o Senhor faça cessar toda essa epidemia. Ó Deus, aquieta e acalma os nossos corações, que possamos confiar no Senhor e saber que Tu és o Deus da nossa providência. Pai, visita os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em Tuas casas. Tenha misericórdia, Senhor. Aqueles que estão ansiosos, que estão depressivos, Senhor, acalma o seu coração, Pai. Tu és um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Tu és um Deus que estás nos céus, mas estás olhando aqui na terra e contemplando, Senhor, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação, Tu és o Deus em quem nós confiamos. Por isso, nesta noite nós estamos aqui e Te rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos nós. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Nessa noite, meus amados irmãos e irmãs, nós iremos ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações. E mais uma vez, o nosso irmão Diácono José Ronaldo, ele está aqui conosco. Que a paz do nosso Deus esteja com todos nessa noite. Aquele que nos assiste na sua casa, com as suas famílias, um momento de alegria nessa noite estarmos juntos, para que nós possamos falar do nome de Cristo, do nome do nosso Deus, saber que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade que nos dá para que nós possamos trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Então, você que está aí na sua casa, meditando, ouvindo nesse culto, pelas redes sociais, que nessa noite o Senhor possa falar aos vossos corações. Então, desde já vocês nas suas casas, os amados irmãos e irmãs, que possam abrir suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler um texto da palavra do nosso Deus, 7 e 11, texto bem conhecido, que fala sobre o filho da viúva de Naim. Texto bem conhecido, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17, que nos fala assim a palavra do nosso Deus, essa palavra maravilhosa, palavra do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, quando ele fala sobre esse grande acontecimento por intermédio de uma mulher que estava sofrendo muito. Então, nesse momento nós vamos ler esse grande relato da Bíblia Sagrada. E nos diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu pouco depois que ia à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se,
e começou a falar, e entregou a sua mãe, e ele de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra e sul e vizinha. Amado Deus, que nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, estarmos aqui na Tua presença. Nessa noite nós vamos falar da Tua palavra. Nesse momento nós vamos pedir pelo Teu povo que nessa noite está nesse momento ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Nesse momento nós vamos refletir na Tua palavra, Senhor Deus, aquilo que Tu queres falar a cada coração que está nesse momento nos assistindo, Senhor. Nos usa conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua esperança possa estar cada dia mais entrando no nosso lar, Senhor Deus, entrando dentro dos nossos corações, Senhor. Nesse momento, nessa noite, então é isso que nós te rogamos e te agradecemos. Amém e amém. Essa palavra da parte do nosso Deus, esse capítulo 7 de Lucas, quando fala o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele seu momento que estava ali entrando naquela cidade, a cidade de Naim. Então, junto com ele estava uma grande multidão ao cercar ele naquela grande trajetória. E esse texto fala sobre um grande acontecimento, um acontecimento triste que aconteceu na vida de uma mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, mas uma mulher que era viúva, que passou por um grande sofrimento e perdeu o seu filho ali naquele momento. Mas esse texto sagrado da Bíblia, que nos fala sobre esse grande acontecimento, que teve um início triste, mas teve um final feliz. E para que nessa noite nós possamos meditar um pouco nessa palavra de Deus, esse texto que fala nesse capítulo 7 de Lucas, quando fala sobre esse grande acontecimento, e ao nós lermos esse texto sagrado, nos traz para a nossa vida espiritual uma grande coisa para que nós possamos aplicar na nossa vida, e algo que nós não possamos deixar de perder. Então, para que nós possamos meditar um pouco nesse texto, no capítulo 7 de Lucas, nós vamos trazer um tema para os amados irmãos que estão nesse momento nos assistindo essa noite, para que nós possamos nos crescer cada dia mais espiritualmente. Então, esse tema que nós vamos trazer se diz assim: a esperança ela não pode morrer. Então, em meio às coisas que nós estamos vivendo nesses dias atuais, essas grandes dificuldades, nós não possamos deixar que a nossa esperança possa morrer. Então, é interessante que nesse texto, no capítulo 7, no versículo 11 de Lucas, quando o próprio Jesus Cristo ele está indo diretamente à cidade de Naim, a gente vê que estava ali uma grande multidão, não só os apóstolos, mas uma grande multidão. E você vê que todas as pessoas que andavam com o próprio Jesus Cristo eram pessoas que estavam ali passando por uma alegria de saber de estar junto do Messias, junto do Salvador, um homem que tinha feito grandes maravilhas naquele tempo. Então era uma grande felicidade de muitos estarem ali com ele, né? Mas ao ele ir à cidade de Naim com aquela grande multidão, ao sair daquela cidade estava vindo também outra grande multidão, junto com uma viúva que estava levando seu filho para ser sepultado. Interessante que na multidão que estava indo à cidade, aquela que estava vindo ao lado contrário, aquela multidão que estava vindo numa alta tristeza, saber que estava ali levando aquele defunto para ser sepultado, e aquela mãe sofrendo infinitamente com aquela dor, com aquela falta de esperança, aquela falta de entendimento, de saber que o seu filho ia ser sepultado, que a sua única esperança era como uma viúva. Sabemos que aqueles dias ali, naquela época, uma mulher que era viúva, uma mulher que não tinha filho nem tinha marido, era uma situação difícil. Não era como hoje, nos dias atuais, né? Que a mulher que ela é viúva, ela tem uma estabilidade, né? O seu esposo, ele sempre deixaria algo para sua esposa. Mas naquela época ali era totalmente diferente. Então a mulher que era viúva, uma mulher que perdia o seu marido, era uma mulher que ela estava sem esperança. E além de ela levar o seu filho para ser sepultado, ela não estava só levando o seu filho para ser sepultado, mas sim a sua esperança. E a gente lendo esse texto sagrado, a gente vê que era 2 sepultamentos.
não era apenas um, era o sepultamento do seu filho e o sepultamento da sua esperança. E o que é que esse texto nos traz para a nossa vida atual, para a nossa vida que nós estamos vivendo? Os dias que nós estamos vivendo, dias de tribulação, de dificuldade. Então tem acontecido isso, nós como a igreja do Senhor, você que está na sua casa, você que está com a sua família, e nós temos sepultado a nossa esperança, nós temos enterrado a nossa esperança. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos sepultar a nossa esperança, nós não devemos fazer como aquela viúva estava fazendo. Então, além dela levar o seu filho para ser sepultado, ela estava levando também a sua esperança. Então, com aquela imensa tristeza, aquela mulher, ela tinha perdido a esperança, ela tinha perdido a vontade de viver, ela estava perdendo tudo isso, e principalmente a esperança. Então, é a esperança que é que nos comove, que nos move para que nós possamos prosseguir adiante, para que nós possamos saber que Deus é o Deus da nossa vida. Nós temos que ter essa certeza. Então esse texto fala claramente sobre isso, que aquela mulher, ela estava saindo daquela cidade para levar o seu filho para ser sepultado. Mas algo interessante, que quando ela estava saindo daquela cidade para sepultar o seu filho, a vida estava entrando. E às vezes dentro de nós, a morte espiritual, a morte da nossa esperança que está dentro de nós, ela está sendo sepultada. Mas nós, como servo de Deus, nós temos que crer que nós temos a vida dentro de cada um de nós. E essa vida é o próprio Jesus Cristo. Essa vida que tem que entrar dentro de cada um de nós. Essa vida que ressuscitou no terceiro dia e que nos adquiriu também a ressurreição e a vida eterna. Mas a esperança verdadeira só o próprio Jesus Cristo nos dá. Então, às vezes, pela limitação da nossa vida, nós temos sepultado essa esperança, nós temos nos desacreditado da esperança que é Jesus Cristo. Mas nós não devemos sepultar a nossa esperança. A nossa esperança, ela não pode morrer, ela tem que continuar viva para que nós possamos prosseguir adiante. A esperança é o nosso Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus ele está indo ali ao encontro daquela mulher, ele se compadece, como fala no texto, no verso 13, quando ele fala que, e vendo-a, o Senhor moveu-se em íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Então sabemos que em certo momento da nossa vida nós estamos chorando espiritualmente, né? Então aquele choro tem nos destruído por dentro, nós temos sofrendo cada dia mais esse choro. Mas o próprio Jesus Cristo lhe disse: não chores. Então, antes que Jesus fosse resolver o problema daquela viúva, ele resolveu primeiramente o problema íntimo daquela mulher. Ele sabia que ele era o próprio Deus, como fala no versículo 14, que ele ressuscitou, ele ordenou que aquele jovem se levantasse. Mas antes disso, antes dele ir para o problema, ele foi no íntimo daquela mulher. Às vezes estamos com problema, mas às vezes o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que, antes de resolver o nosso problema, ele resolver aquilo que está dentro de cada um de nós. Às vezes é a falta de esperança, a falta de motivação, a falta de confiança em Deus. Então ele tem que primeiramente nos restaurar a nossa estrutura espiritual, para que nós possamos enfrentar essa dificuldade que nós estamos passando, para que nós possamos prosseguir adiante, para que nós possamos absorver a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Mas se nós fizermos que nem aquela mulher, que estava faltando a esperança, a motivação de viver, eu creio que aquela mulher perdeu o seu único filho que aquela mulher tinha. Então, se a gente começar a ler o texto, a gente começa a imaginar a vida daquela mulher, o que vinha em seu pensamento, o que é que vai ser da minha vida, perdendo o meu marido, agora estou perdendo o meu filho, e além disso ela estava perdendo a esperança. Além dela sepultar não só o seu filho, primeiramente o seu marido, o seu filho, mas a terceira sepultamento, ela estava sepultando a esperança. Então esse texto ele fala claramente que a esperança ela não pode morrer. A esperança ela tem que estar viva dentro de cada um de nós. Viva,
para que nós possamos seguir em frente. Sem essa esperança, essa esperança que é o próprio Jesus Cristo, a gente não vai a lugar nenhum. Mas que nessa noite, você que está na sua casa, se a sua esperança está sendo sepultada, se você está perdendo a sua convicção daquilo que você crê, daquilo que você serve, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus Altíssimo, que nessa noite você possa tirar essa esperança, essa desmotivação da sua vida e entender que a esperança ela tem que se manter viva para que você possa prosseguir adiante. Mas esse texto sagrado fala claramente sobre essa mulher, sobre essa viúva, que ela, além de estar sepultando o seu filho, ela foi sepultar a esperança. Mas quando o próprio Jesus Cristo encontrou com aquela mulher, então algo foi totalmente diferente. Tenho certeza que a sua esperança, a sua vontade de viver, a sua motivação, ela se restaurou naquele momento, por intermédio do nosso próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que naquele momento Ele ordenou que aquele jovem se levantasse. Ele não pediu, Ele ordenou que o jovem se levantasse, para que naquele momento a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar. Mas que nessa noite nós possamos entender que a esperança ela não pode morrer. Interessante que a gente vê, né, o servo Jó, meio àquela dificuldade que ele estava passando, mas o que tinha dentro do coração de Jó era a esperança, era a sua motivação, a motivação de estar sempre perseverando na vontade de Deus. Até naquele momento, quando a sua própria esposa pediu para que ele condenasse aquele Deus e morresse, mas a sua esperança era maior, a sua motivação de vida era muito maior. Mas essa motivação de vida não era a sua vida material, mas sim a sua vida espiritual. Por isso que no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 18, quando a sua própria palavra nos diz assim: sentirás seguro, porque haverá esperança, e olharás em derredor e dormirás tranquilo. Então a palavra de Deus ela nos traz esperança, a esperança que nos motiva. Se não for essa esperança na nossa vida, a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que a igreja primitiva era uma igreja que vivia esperançosa, uma igreja gloriosa que vivia na sua esperança, que almejava a vida de Cristo, que almejava estar sempre fazendo a vontade de Deus. Mas se nós formos cristãos sem esperança, nós somos cristãos totalmente mortos. Estamos sendo sepultados espiritualmente, mas nós precisamos que essa esperança se mantenha viva dentro de cada um de nós, para que nós possamos entender que Deus ele está conosco e entender que aquilo que está preparado para cada um de nós pode demorar, mas em breve ela vai chegar. Mas se nós não tivermos essa esperança dentro de cada um de nós, a gente não vai a lugar nenhum. O próprio salmista fala no Salmo 71:5, quando ele fala: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. O Deus que nós servimos é a nossa esperança. O Deus que você serve na sua casa é a sua esperança. Então nós temos que glorificar esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que nos dá essa confiança. O que significa essa palavra esperar? Esperar de algo que vai acontecer. Esperança é algo que vai vir, que é o porvir que vai acontecer na nossa vida. Mas às vezes, pela nossa limitação espiritual, nós esmorecemos e desistimos da esperança sobre a vida de cada um de nós. Mas nós temos que fazer como o próprio Cristo estava ali naquele momento, transmitindo essa esperança. Quando aquela mulher estava chorando, clamando pela sua perca, aí chegou o momento que a esperança entrou em ação. Quem é essa esperança? Jesus Cristo. E o que foi a ação dessa esperança? Uma simples palavra: não chores. Não chores, porque eu estou aqui, porque eu sou a ressurreição e a vida, porque sou eu que dou estabilidade na sua vida espiritual, sou eu que tiro da sepultura, sou eu que coloco da sepultura, sou eu que sou o Deus Altíssimo. Ele simplesmente não foi no problema daquela mulher, mas sim naquilo que estava dentro dela, o psicológico, o sentimento que ela estava passando. Deus
O próprio Cristo, que ele era o próprio Deus naquele momento, ele podia claramente e rapidamente resolver aquele problema. Mas o nosso Deus, ele é tão detalhista, o nosso Cristo, ele é tão especial, que além dele fazer aquele milagre, ele primeiramente ele foi até aquela mulher, restaurar a sua esperança, restaurar seu vigor espiritual, para depois ele resolver o problema. Estamos passando por essa dificuldade, mas primeiramente Deus, ele quer ver o nosso íntimo, ele quer ver o nosso interior, ele quer ver o que é que nós estamos sendo como verdadeiro cristão. Ele quer saber como é que está a nossa intimidade com ele, ele quer saber como é que está dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Para primeiramente ele resolver o nosso problema. Esses problemas que nós estamos passando nessa vida atual, que está acontecendo sobre a nossa vida, é um grande problema. Mas primeiramente ele quer entrar na vida espiritual da igreja do Senhor. Ele quer resolver o íntimo da igreja do Senhor. A igreja, não sim o templo, mas sim cada um de nós. Ele quer saber como está a nossa intimidade com Deus. Ele quer entrar no nosso problema espiritual. Às vezes estamos cheios de problemas, mas primeiramente nós temos que resolver o nosso problema espiritual dentro de cada um de nós. Nós temos que resolver aquilo que está no nosso íntimo. Falta de esperança, falta de motivação, falta de confiança, falta de perseverança, falta de buscar esse Deus. Isso que Deus quer que nós façamos, para que Ele possa resolver o nosso problema. Estamos esperançosos, ou às vezes estamos desmotivados dessa esperança, estamos desistindo da esperança de Deus. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós esperamos nele. Ele quer que nós não esperamos nele nos problemas, não. Esperar nele, no Senhor, como o próprio salmista fala no Salmo 40, verso 1, ele diz: esperarei confiantemente no Senhor. Devemos esperar com confiança no Senhor, com esperança no Senhor, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso cuidador. Então o que está acontecendo sobre a nossa vida? Será que nós estamos sepultando nossa esperança? Será que a nossa esperança tem morrido cada dia da nossa vida? Ou será que a nossa esperança continua viva? Ou será que a nossa esperança continua perseverante, buscando esse Deus Todo-Poderoso? Possamos nessa noite, você na sua casa, você com a sua família, que você possa ter esperança nesse Deus Altíssimo, que você possa confiar nesse Deus, que o próprio apóstolo João ele disse que Deus é o nosso Pai. Por isso que João ele fala no 1 João, no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz, vede quão grande amor, vem, reconhece o amor de Deus, vede quão grande amor que o Pai tem conosco, que somos chamados filhos dele. Somos filhos de Deus, mas para que nós possamos ser esse filho de Deus, nós possamos estar no centro da sua vontade, confiando, esperançosos de saber que tudo isso vai passar, que vai ter um momento certo, que Ele vai fazer como Cristo fez ali com aquele jovem. Levanta. Então nessa noite, você que está deitado, você que está se sentindo morto espiritualmente, hoje o Espírito Santo de Deus, Cristo está pedindo para você se levantar, ressuscitar a sua esperança e confiar que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nós não possamos fazer que nem aquela mulher que estava naquele momento apreensiva, preocupante, ansiosa de saber o que ia acontecer futuramente com ela. Mas Cristo, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão, como fala a palavra de Deus, que quando Ele olhou para aquela mulher, Ele teve uma íntima compaixão. Então Deus, Ele foi na intimidade daquela mulher. Ele estava ali sendo o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, nós temos que entender que nós pretendemos permanecer com a nossa esperança viva. A esperança não pode morrer.
A nossa esperança não pode morrer, a minha esperança não pode morrer. Ela tem que estar viva e eterna. Ela não pode ser passageira. A nossa esperança não pode acontecer agora e depois acabar, não. A nossa esperança tem que estar conosco todos os dias da nossa vida. Quando o próprio Cristo ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que vai ser esse fim desse século? Ninguém sabe. Mas a nossa esperança tem que permanecer até o fim desse século. Pode durar um ano, pode durar meses, pode durar 5, 6, 10 anos, a gente não sabe. Mas a esperança tem que permanecer viva dentro do nosso coração, para que nós possamos prosseguir adiante e entender que Deus é Deus. O próprio salmista no capítulo 9, verso 18, ele diz que pois o necessitado não será esquecido para sempre. Sabe o que é isso? Esperança. Quando ele diz que o necessitado não será esquecido para sempre, que coisa maravilhosa, né? Não será esquecido para sempre. Então a gente tem que confiar nessa esperança que é viva sobre cada um de nós. Mas que nessa noite, você na sua casa, devido a esses problemas, essa dificuldade, se você está lhe perguntando, onde é que está Deus? Onde é que está Deus nessa situação? Deus ele está no seu próprio lugar. Deus ele está no seu canto, observando a terra, observando os seus servos e fazendo a sua grande e imensa vontade. Mas, por causa dessas coisas que estão acontecendo, pelo silêncio do nosso Deus, que pela manhã o nosso pastor pregou sobre a voz de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus ele está em silêncio, mas Deus ele está falando claramente a cada um de nós. Mas sabe quando é que nós vamos ouvir o nosso Deus? Quando nós começarmos a ter essa esperança dentro de cada um de nós. Quando nós formos cheios de esperança, a gente vai ouvir o nosso Deus. A gente vai ouvir a sua voz. Quando a gente começa a achar que Deus não está falando, que Ele está em silêncio, é porque a gente está sem esperança dentro de cada um de nós. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus nos revela que a esperança ela não pode ser sepultada, porque o nosso Deus, com a sua grande e imensa misericórdia, Ele pode ressuscitar a sua esperança. Cabe a cada um de nós, você que está na sua casa, crer que esse Deus, que esse Cristo é o Deus de ressurreição, é o Deus de vida eterna. Mas esse texto, quando ele nos fala claramente sobre aquela viúva que estava ali, triste, mas naquele momento, quando aconteceu aquele grande acontecimento, muitos glorificavam a Deus, como fala no versículo 16, e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vai chegar um dia que nós vamos estar dentro da casa do Senhor, glorificando a Ele e dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele no momento certo visitou o seu povo. Sabe quando é que Ele vai visitar o seu povo? Quando toda essa tempestade cessar. Mas primeiramente nós temos que acreditar que se levantou um grande profeta dos profetas, para que nós possamos nos motivar essa esperança. E esse profeta é Jesus Cristo. E esse profeta é o Senhor Jesus Cristo, que se levantou para morrer na cruz por cada um de nós, para que nós possamos ter essa esperança dentro de cada um de nós. Então que nessa noite, você que está na sua casa, você que está desmotivado da sua esperança, você que está desacreditado da sua esperança, que a sua esperança já morreu, que você já está preparando um esquife, um caixão para a sua esperança. Então que nessa noite, em nome de Jesus, essa esquife e esse caixão possa ser quebrado, em nome de Jesus. E que essa noite você possa se renovar a sua esperança e estar motivado de saber que Deus está com você e está comigo. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra, e é esse Deus que nós temos que confiar, e esse Deus que nós temos que colocar toda a nossa esperança, para que nós possamos ser verdadeiros servos fiéis a Ele. E primeiramente nós temos que deixar que Ele tire de dentro de nós
a desmotivação e a falta de esperança. Para Deus resolver o nosso problema que estamos vivendo, primeiramente Ele quer saber do nosso íntimo. Ele quer restaurar a nossa intimidade dentro de cada um de nós. Ele quer nos renovar espiritualmente, para que nós possamos seguir em frente. Que nessa noite, você que está em casa, que ouviu essa palavra da parte de Deus, que você possa acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o Deus da esperança. E é essa esperança que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Você que está na sua casa, irmãos, irmãs e amigos, que nessa noite Deus possa ter falado em seu coração e que você possa acreditar que Deus é o Deus de esperança. Que Deus nos abençoe. Nesse momento a palavra está com o nosso pastor. Agradecemos a Deus nesta noite por essa mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quantas pessoas estão sepultando a sua esperança? Se você se encontra nesta mesma situação, aquilo que você ouviu aqui nessa noite, saiba que Jesus é a sua esperança. E você tem que depositar sobre Ele essa esperança, irmãos. Não deixe que a sua esperança seja sepultada dentro de você. Mesmo nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas a nossa esperança tem que estar como uma lâmpada acesa, né? Nos iluminando. Porque sabemos que tudo isso vai passar. E Deus, Ele fará com que a gente volte a nos reunirmos no templo, volte a nossa vida de trabalho, enfim, nossa vida vai voltar ao que era, porque Deus, Ele já está providenciando todas as coisas na nossa vida. Então nós iremos orar nessa noite, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero convidar a nossa irmã Eliane, que ela possa estar orando nessa noite, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, e que a nossa esperança esteja sempre acesa, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, por saber que o Senhor é aquele que ainda fala nossos corações e nos mantém confortados, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim como aquela mulher, Pai amado, que achou que tudo estava perdido, mas o Senhor teve encontro com ela naquele caminho e o Senhor restaurou a sua sorte, Pai amado, trazendo alegria para a sua casa. Pai, que nós possamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações, que o Senhor tem sondado, Pai amado, que o Senhor tem nos fortalecido, Pai amado, todos os dias de nossas vidas, Pai amado. E o Senhor nunca irá nos desamparar, Pai amado. Eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, e o Senhor é aquele, Pai amado, que nos endireita, Pai amado, nossos caminhos para que nós possamos seguir para o alvo, Pai amado, que é a Tua presença, Pai amado. Te agradeço, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo pão que não tem deixado de faltar, Pai amado, pela segurança, Senhor Deus, que tem guardado a mim, a toda a minha casa e a toda a nossa família, Pai amado. O Senhor é bom e em todo o tempo, Pai amado, o Senhor sempre estará ao nosso lado, Pai amado. Por tudo isso, já te peço e já te agradeço, confiando na Tua misericórdia, Pai amado, sabendo, Pai amado, que nada acontece aqui nessa terra, Pai amado, se não for permissão Tua, Pai. Mas também nós cremos, Pai amado, que tudo tem um dia, Pai amado, para que isso venha a acabar. E nesse dia, Pai, nós cremos que está breve e que para tudo isso, Pai amado, nós iremos tirar uma lição. E nós cremos que o Senhor sempre estará conosco em todos os dias de nossas vidas. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a divina comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de bênção e uma semana de paz na sua presença. Amém.
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.